Olá, eu sou o jornalista Antônio José e você está no Acessos Podcast, o seu espaço de discussão sobre acessibilidade, diversidade e acessibilidade. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso bate-papo semanal ela que já escreveu 14 livros, empreendedora social, jornalista, escritora, né? Falei aqui que escreveu 14 livros. A minha amiga Cláudia Werneck. Cláudia, que alegria lhe receber aqui no nosso podcast e temos tantas coisas para falar. Fique muito à vontade. Antônio, super obrigada. Estou bem feliz mesmo de estar aqui, aceitando o seu convite carinhoso, depois de tantos anos, né? Pois é, um Pandemia, tempão que mais a gente não vida, encontra, é. mas é sempre com muito carinho que eu me lembro da, da, das idas a Brasília, das conversas, de antes de Brasília, dos projetos, dos encontros, dos seminários. Muito bom mesmo. Bem, vou fazer minha audiodescrição para vocês. Eu sou um homem branco, de óculos escuros, estou com a camisa de manga longas branca com quadriculados cinza, uso o cabelo penteado para trás, o cabelo já está um pouco assim meio cinza, já querendo ficar branco. Agora, Cláudia, você poderia também se descrever para os nossos ouvintes? Claro. Bom, Antônio, eu hoje sou uma mulher de cabelo grisalho, bem curto nas laterais, e eu pego a minha franja e coloco para trás, formando assim um grande topete. E eu estou de óculos escuros, com a lente azulada clara, com formato assim puxadinho para as laterais, ele de tartaruga, e estou de batom vermelho, estou de blusa preta, estou de brinco de pérola, e atrás de mim tenho vários quadros, imagens e fotos, todas relacionadas à minha vida e às coisas que eu gosto. Maravilha. E eu falava aqui que quando a primeira vez que eu encontrei Cláudia nos corredores lá da Secretaria Nacional, gente, eu fiquei assim, nossa, essa é a Cláudia Werneck, gente, como ela é simples, porque assim, eu li as coisas que a Cláudia escrevia quando eu morava lá no interior de Pernambuco, e ela que teve assim essa preocupação de já fazer material acessível, né, uma pioneira no Brasil em produzir material acessível, e eu fiquei tão feliz, eu só não pedi um autógrafo para ela porque eu fiquei com vergonha, viu, Cláudia? Imagina, é porque a gente. Você sabe que eu fazia livro acessível muito com meu marido, né, que criou uma editora. E meu marido já cansou, Ah, ele já se aposentou de livro acessível. Ele falou: Cláudia, a gente começou muito cedo a fazer o que ninguém fazia. A gente se empenhou muito, porque meu marido ele não só produzia livro acessível, ele começou a produzir livro em formatos acessíveis em 1994. Não tinha nada, né? Esse empenho da gente de empreender, né, de sair na frente, ele tem um custo, né, um custo mesmo de você, em algum momento, falar, já dei tudo que tinha. Eu não me cansei, não, mas ele já está cansado, mas eu acho que ele desempenhou um papel tão importante para a sociedade brasileira, para o consumidor, para a pessoa consumidora que queria comprar, né, livro em formato acessível. E naquela época ninguém nem dava, nem vendia, nem produzia. Então eu fico bastante assim feliz com essa história dele. Mas agora ele está só cuidando de sustentabilidade, de horta orgânica, essas coisas assim. maravilha. Cláudia, eu tenho aqui hoje um grande desafio, que é apresentar ao público a Cláudia, esposa do Alberto, a mãe da Tatá, do Diego e a vovó da Maria Clara. Olha, Clara gente. Maria, Clara Maria. Clara Maria, ó, eu estou invertendo aqui o nome da menina. Da Cláudia Maria, Também. da Clara Maria. Mas olha, Cláudia, eu estava lendo aqui um pouquinho aqui da sua história, uma história linda. E você nasceu no Rio de Janeiro no final da década de 50, 1958.
Cláudia, 50, 57, isso. é. Quais as recordações, assim, que te marcaram na infância? Olha, eu nasci no Grajaú, que é um bairro de classe média, média no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio, cercado de uma família muito amorosa. Minha avó, meus 4 avós moravam, eram vizinhos, então eu tive assim essa felicidade de ser muito acarinhada e muito estimulada pelo meu pai, pela minha mãe, que eram professores, né? Professor e professora. E meu pai, desde muito cedo, ele me influenciou muito para que eu tivesse um ativismo, um protagonismo ainda como criança, né? Então, eu com 7, 8 anos fazia jornal de bairro com meu pai, era o Teleco-Teco. Tinha até um repórter, a fofoca era feita por um repórter japonês que meu pai criou, que se chamava Fuxicos. Ah, que legal! Então, assim, a gente imprimia, distribuía, eu fazia muita entrevista. Eu Aham, sempre gostei muito de alfabetizar as aham. crianças mais novas, que eu sabia que não estavam na escola, porque naquele tempo a escola pública era muito escassa, né? Uhum, Para você conseguir uma vaga na escola pública, era muito difícil uma criança sem renda conseguir. Ela não uhum. conseguia vaga, eram poucas escolas públicas. Então, quando eu vi que tinha uma criança mais nova do que eu era muito pequena, gostava de ensinar. E eu brincava pouco, né, Antônio? Eu sempre, assim, muito séria na minha vontade de estudar e de ler. Lia muito, lia muito, lia muito e brincava pouco. E eu sinto falta, assim, de ter brincado mais na infância, porque eu acho que achavam bonito, né, uma criança que gostava de ler e de estudar, e de alguma forma isso vai virando um ciclo, né? Você vê que as pessoas adultas admiram você porque você gosta de ler e de estudar e é precoce, você fica mais ainda voltada para isso e acaba que um lado, o seu lado do lúdico, da brincadeira, no meu caso, ele se perdeu um pouco. Mas eu tive uma infância assim feliz e a memória mais forte que eu tenho da infância, aliás, são duas. É uma de ir na Kombi do meu avô para o sítio que ele tinha no Recreio dos Bandeirantes, que hoje é uma região conhecida do Rio, mas naquele tempo ninguém tinha casa lá, e os netos iam cantando, era tudo deserto, tinha muita cobra, tinha muito bicho, eu passava os finais de semana e as férias lá. E uma outra imagem que eu tenho muito importante foi quando o homem chegou à Lua, né? Que eu tinha 11 anos, morava no Grajaú, meu pai e minha mãe me acordaram, e meu irmão também, para ver o homem pisando na Lua. E aquilo mudou a minha vida totalmente, a imagem do homem pisando na Lua. E eu escrevi para os astronautas depois, Olha aí. dizendo a minha emoção, e eles me Aham. responderam. Olha. Então você E aí recebeu uma carta da NASA. recebi, você sabe que quando eu consegui me comunicar com eles, que eram os homens mais importantes do planeta, por meio de uma simples carta, num período que telefone não tinha linha, correio não funcionava, não tinha, imagina, nem se imaginava que seria a internet. Quando eu consegui me comunicar com eles, eles me responderam, nasceu a ativista de comunicação que eu sou hoje, porque eu tive uma sensação de pertencimento no mundo tão forte que eu acho que ali eu ganhei autoconfiança e vi que a comunicação ia ser sempre uma força para mim. Uhum, Então, isso marcou muito a minha infância, muito uhum. mesmo. Essa coisa dos meus pais me acordarem, que foi de madrugada, para ver o Homem na Lua e depois me incentivarem a escrever para eles. Porque quando eu falei que eu queria escrever para os astronautas, eles poderiam ter falado: ah, minha filha, imagina, os astronautas vão querer ler uma carta sua, né? Você está aqui, país subdesenvolvido, como dizia na época, eles são os homens mais importantes do planeta, Estados Unidos, aquela coisa. Mas meus pais falaram que é importante você contar para eles o que você está sentindo. Então, assim, eu acho que eu tive pais que me estimularam muito para eu ser o que eu sou hoje, de um lado, e de outro lado também com bastante carinho. Agora, eu acho que eu poderia ter brincado mais. Maravilha. Brincar é sempre muito bom. Cláudia, você sempre foi uma pessoa ligada à comunicação, à cultura, à arte. Na sua adolescência, o Rio de Janeiro vivia o auge da bossa nova,
do Rio Boêmio, daquelas coisas maravilhosas que escrevia o Vinícius, Tom Jobim. É só uma geração assim maravilhosa. Você tem recordações dessa época? Você conviveu com essas pessoas? Você poderia nos contar alguma coisa? Olha, eu na Tijuca, o Tim Maia era da Tijuca, o Erasmo Carlos era da Tijuca, que depois do Grajaú eu mudei para Tijuca, outro bairro de classe média da Zona Norte do Rio de Janeiro. Quando Um você chegou na lugar. Tijuca, você tinha quantos anos? Eu mudei para Tijuca com 12 anos. Ah, legal. Certo. E aí eles eram um pouco mais velhos do que eu e nós éramos contemporâneos até perto de rua, mas eu nunca tive perto deles, porque, na verdade, eu morei um ano na Inglaterra, assim, logo na minha adolescência, com 15 anos, 15, 16 anos, eu fiquei lá um tempo, porque o meu tio era da Marinha e o Brasil tinha comprado 4 fragatas da Inglaterra, e meu tio foi para lá com a família, irmão da minha mãe, e eu também fui. E quando eu voltei, eu conheci imediatamente o Albertinho, né, que se tornou meu marido. Sim. Então eu tive assim, eu não sei como eu sou sozinha sem estar com ele, né? Uhum. Mas eu assim, eu tocava oboé, tocava música clássica, estudei música clássica no Brasil, fiz prática de orquestra, era muito ligada, mais do que aos movimentos de música popular, eu era muito ligada à música clássica, né? E me casei, conheci o Albertinho, me apaixonei por ele, que adorava samba, pagode, João Nogueira, essa coisa toda. Então, as minhas lembranças maiores eram assim, eu não ia... Esse pessoal todo morava em Ipanema, né, na zona sul do Rio. Sim. E ali é que era um grande centro, quer dizer, tinha a Farm de Amoeira, aquelas ruas que eu, como era menina da zona norte, ia pouco também, né? E tinha um preconceito muito grande da Zona Sul com quem morava na Zona Norte, que eu acho que até hoje tem. E o fato de ser da Tijuca, que era o bairro mais metido daqueles bairros da Zona Norte, Hum. e o mais burguês também, assim, gerava Sim. uma certa dificuldade também de transitar pela Zona Sul do Rio para mim. Mas eu, juntando tudo isso, eu morei na Inglaterra um tempo, depois cheguei no mês seguinte, conheci meu marido, e aí comecei uma vida assim, quase que de casada, porque meus avós tinham esse sítio no Recreio dos Bandeirantes, e eu praticamente comecei a morar com a minha avó, com meu avô e com meu namorado na época, Albertinho, nesse sítio. E foi uma fase muito boa da minha vida também, esse tempo, 2 casais diferentes, de idade tão grande, né? Minha avó e meu avô com quase 80 anos, e a gente com 20 e poucos, interagindo assim em situações muito muito interessantes. Eu tenho fotos muito bonitas dessa época. Então eu não convivi muito com o pessoal da bossa nova, não frequentei muito porque primeiro também estava muito ligada à música clássica. Nos sábados eu ia assistir o ensaio da orquestra sinfônica e depois assistia à noite à Orquestra Sinfônica Brasileira. O meu pai tinha sido um dos fundadores da Sociedade dos Amigos da Orquestra Sinfônica Brasileira, então, desde muito cedo, ele me levava, e meu irmão também, para a gente conhecer os maestros e assistir às óperas, e assistir... Ópera menos, ópera não, ele não gostava muito de ópera, mas mais sinfonia, né? Aham. Então, a minha vida foi um pouco assim, nesse sentido. Sei. E me diga uma coisa, academia, universidade, você fez no Rio, foi na Universidade Federal? Como é que foi o seu Foi. curso de jornalismo? Foi na Universidade Federal. Hum. Eu tenho essa felicidade assim, de ter feito o meu tempo quase todo de estudante em escola pública, né? Que eu Uhum. acho que isso também faz a gente ter uma devoção pelo bem público, né? Sim. Um agradecimento. Eu acho muito importante Uhum. você poder estudar, realmente ter essa vivência, se encontrar no ambiente de estudo público. Então, fiz faculdade, fiz a UFRJ, a Escola de Comunicação, e depois eu fiz a especialização em saúde na Fiocruz, porque quando eu comecei a me interessar como jornalista, eu comecei primeiro a me interessar, primeiro eu fiz conto erótico, muito conto erótico, Mesmo? é, muito
contos que hoje, Antônio, parece que fazem cócegas, né? De tão a época viu em encarte fechado. Mas é tão bobinho, é Ah, tão é? bobinho. Fiquei curioso para ler seus contos. Mas é muito bobinho mesmo. Naquele tempo era considerado, vinha em encarte fechado dentro da revista Pais e Filhos. Aham, Depois eu comecei a me interessar pelo tema da infância, aham. depois comecei a me interessar pelo tema da saúde, então eu acabei fazendo especialização em comunicação e saúde. Cláudia, Mas desde criança você já sabia que queria ser jornalista? sim, eu Ah, sempre quis ser jornalista. desde o Quer dizer, Teleco-Teco. desde o Teleco-Teco. O Teleco-Teco, ele me deu esse prazer de fazer Aham, entrevistas, né? uhum, Esse prazer de saber, de desenvolver essa inteligência interpessoal, né? Que uhum. jornalista tem essa capacidade de fazer perguntas e de se colocar no lugar do outro, de contar histórias e fazer esses nexos todos que a gente faz, de junta daqui, junta daquilo, e escreve alguma coisa que faz sentido. Então, eu sempre gostei muito mesmo de. E sempre. Agora, uma coisa também que fez muita diferença na minha vida, meu pai foi muito importante, como você está notando, né? Quando eu tinha 6 anos, eu fiz o discurso de formatura, 5 anos e meio da formação do CA, né? E quando eu decorei um discurso, que obviamente um discurso escrito para uma pessoa adulta, então não era um discurso adequado para uma criança, mas era o que se fazia na época. Então eu me lembro daquela plateia enorme num clube e eu fazendo esse discurso bem pequenininha. E quando acabou esse discurso, que eu falei decore, foi muito bem, eu me lembro do meu pai, assim, na primeira fila, me dando flores e me aplaudindo. Aquilo também me marcou muito, me deu muita força para me tornar também palestrante depois. Olha aí. Porque são referências de que você está sendo admirada, né, por uma pessoa que é tão importante na sua vida. E Uhum, interessante que eu achava essa história muito bonita, essa história que eu te contei agora, de que eu fiz esse discurso de cor, né, que meu pai, uhum, que eu fui muito aplaudida, que meu pai. Até que um dia eu fiz uma trabalho de meditação e cada um tinha que contar para o seu parceiro desse retiro espiritual uma história boa ou ruim da sua vida, da uhum. infância. E estava eu e um rapaz bem mais jovem que eu, e eu contei essa história. Quando eu acabei de contar essa história, ele falou assim: Ah, essa é a história ruim da sua infância? Eu falei: Não, essa é a história boa. Essa é a Ele história falou: maravilhosa. Como? Ele falou assim: essa história boa, seus pais te obrigando a decorar um texto que um adulto escreveu, deixando você estressada na frente de um palco. Que história boa que nada. Isso era abuso. Então, tem sempre muitos modos de ver a mesma história. Verdade. Cláudia, você chegou a participar de movimento estudantil quando era aluna da UFRJ? Eu entrei na UFRJ em 77, estava acabando, estava começando a abertura, né? Uhum, E eu participei pouco, eu participei mais de grêmio, de movimento estudantil não politizado no ginásio, que eu fiz no antigo ginásio, né, que é o primeiro ciclo, né, educação básica. Eu fui bastante ativa na área cultural. No uhum, movimento estudantil mesmo, como eu já namorava o Albertinho e como eu tinha algumas preocupações, até porque eu era muito ligada a meu pai, que era uma pessoa que também estava ainda se recuperando digamos, das dores daquele período que a gente viveu, que ele foi bastante prejudicado, tudo. uhum, Eu participava muito nos bastidores. Eu tenho uhum, até hoje eu sou muito amiga das pessoas que eram as lideranças da época. E a uhum, minha turma da faculdade se fala toda terça-feira à noite, e a uhum, gente tem grupo de WhatsApp, muita gente doente, muita gente sobrevivendo assim nessa idade, já com as suas histórias longas, uhum. mas eu era bem do bastidor, sabe? Era bem do Sim. bastidor.
Eu até gostaria de ter participado um pouco mais, mas eu tinha receio, bastante Uhum. receio. Não ficava longe, mas também não ficava perto. Ficava naquele meio de campo, né? De quem quer incidir de alguma forma, mas não quer protagonizar nada, não. Mas com o coração cheio de vontade do Brasil começar a sua era democrática, eu acredito. Nossa, claro. Poxa, eu vivi situações difíceis na faculdade ainda, bem Aham. difíceis, da faculdade ser invadida. Me lembro que em uma festa por uma cavalaria, Uhum. da gente saber que tinha espiões, né? Não sei, que tinham pessoas na Infiltradas. estradas, né? Isso. E agora, Aham. sabe uma coisa linda que eu tenho uma memória linda, linda, linda da passeata dos 100 mil aqui no Rio, Ah, tá. Passeata dos 100 mil. em 68, Você esteve naquele grande comício lá como é? Da Central do Brasil? das diretas. Sim. Sim, eu tive no começo das diretas, Aham. com meu marido, que foi um momento muito importante. Eu já tinha, acho que meus filhos já eram até nascidos. Eu trabalhava no BNDES nessa época. Aham. Eu fui, sim, muito emocionante. Uhum. A passata dos 100 mil, ela me preparou para essa vida assim de exercício democrático, tentativa de exercício democrático, porque no dia da passata dos 100 mil, né, que tem aquelas atrizes todas na frente, o meu pai foi essa passeata. E quando ele chegou em casa, eu tinha 11 anos, e ele me botou sentada assim e falou: Minha filha, eu vou te contar o que foi o dia de hoje para o país. Uhum. Então, eu contando isso para você agora, eu tenho a sensação de que a minha vida ela é meio que ela é contada pelas coisas que meu pai vivia e me contava, e que depois eu fui vivendo e ele acompanhando, né? Uhum. Ô, Você que é Cláudia, pai, Antônio, você que tem sim. uma filha, né? Assim, você tem um outro filho também, né? Ou você tem só a menina? Eu tenho três filhos, dois rapazes e a pequenininha que vai fazer 8 anos agora. Pois é, imagino que você deva ser tão importante para ela como meu pai foi para mim, né? Olha, eu espero que seja, que seu pai foi muito importante. Tomara que quando minha filha crescer também chegue a essa conclusão, que você chegue que seu pai foi muito importante, como o meu foi muito importante também na minha vida. Mas, Cláudia, em que momento é que acontece assim essa virada de chave? Você é uma pessoa que trabalhava lá no BNDES, depois trabalhou para a revista Pais e Filhos. Como é que se dá esse seu contato com a temática da inclusão das pessoas com deficiência, essa luta por direitos que você passou a encampar e a defender essa bandeira assim de forma muito forte, muito incisiva, que tanto tem ajudado a vida de tantas pessoas, a melhoria de vida de tantas pessoas que até não lhe conhecem, mas que se beneficia do seu trabalho. Obrigada, Antônio. Olha, eu fui preparada de novo pelo meu pai para ter uma causa, né? Eu fui preparada para ter uma causa, para defender algo que tivesse conexão com o meu país. Mas eu não tinha a menor ideia que causa era essa. Não era partidária, porque a história me provou que eu tinha uma ideologia, mas eu não tinha um exercício partidário dessa ideologia, desse modo de pensar, que eu era uma democrata e que eu sempre tive interesse pela questão dos direitos, mas eu não sabia qual seria a minha causa. Eu fiz concurso público para o BNDES quando eu ainda estudava na faculdade, né? E passei e acabei entrando para o BNDES, que eu acho que ainda hoje é um dos melhores empregos do Brasil, né? Sim. E entrei no BNDES, fiquei lá, acho que 10 anos, e bastante desgostosa, porque eu não conseguia perceber qual era a conexão do meu trabalho com o país. Eu não conseguia. Problema meu, talvez. Não é, não vou dizer que não é. Eu, inclusive, trabalhava no BNDES quando ele deixou de ser só econômico e virou social, né? De BNDE passou para BNDES. Mas eu não conseguia perceber o que eu fazia para o país. E o tempo todo que eu trabalhava no BNDES, eu trabalhava como jornalista freelancer também. Então, eu tinha uma vida dupla. Na hora do almoço,
Eu tirava o escarpão, botava meu tênis, fazia entrevista, voltava para o trabalho, botava o escarpão, trabalhava no BNDES, acabava o trabalho no BNDES, botava tênis, ia fazer entrevista, e assim eu trabalhava no BNDES, trabalhava para o Globo, fazia várias capas daquele jornal da família que tinha o Globo, escrevia para Manchete, escrevia para Desfile, escrevia para a editora VEC, que na época editava muitas revistas, escrevia para o Caderno de Turismo. Então, eu tinha assim, uma vida muito intensa de trabalho, sempre com muito apoio do meu marido. E nessa história toda, eu fui ficando infeliz, porque eu queria ser só jornalista, mas eu não tinha coragem de pedir demissão do BNDES, porque Uhum. BNDES ganhava muito bem. Eu já tive meus filhos no BNDES, então toda aquela questão de plano de saúde muito bom, todo tipo de apoio, muito conforto, né? Uhum. Assim, era uma situação muito diferenciada em termos de renda, de conforto e de oportunidades de trabalho. Então, eu tinha medo de sair do BNDES e continuava cada vez mais trabalhando duplamente. Até que eu comecei a perceber que as pessoas que... Eu virei uma secretária no BNDES. E eu comecei a perceber que, inicialmente, os diretores do BNDES eram muito mais velhos do que eu. E, de repente, eles já estavam na minha idade. Eu tinha 33 anos. Eu falei, não, eu não quero ficar mais... Eu não quero ficar assim, daqui a pouco os diretores vão ter a idade dos meus filhos e eu não me realizei ainda, né? Eu vou ficando... Você vê pessoas da sua idade tão felizes, eu não estava feliz. Então, eu pedi demissão do BNDES justamente na era do Collor. O Collor entrou e ele ofereceu aquela demissão voluntária e, por coincidência, naquela mesma ocasião, eu recebi um convite para trabalhar como chefe de reportagem da revista Pais e Filhos. E aí eu saí do BNDES assim, no último dia útil de 1990, se não me engano, e no primeiro dia útil de 91, eu comecei como chefe de reportagem da Pais e Filhos, e na hora que eu entrei no prédio da Manchete, na Pais e Filhos, pela primeira vez como funcionária mesmo, não mais como frila, eu senti um prazer, Antônio, e mal Olha. sabia eu que a minha vida estava começando a mudar. Por quê? Uhum. Porque 5 dias depois que eu estava trabalhando na Block, na revista Pais e Filhos, o meu filho mais velho, que tinha 7 anos na época, ele falou assim: mãe, eu queria que você fosse visitar o irmão do meu amigo que nasceu. Eu falei: ai, filho, não tenho tempo, mamãe não tem tempo. Ele falou: eu quero que você vá, amanhã é um bebezinho que nasceu, vai visitar. Eu acabei indo visitar, atendendo ao meu filho, que queria que as mães ficassem amigas, né? Para eles poderem viajar juntos, um para cada outra, aquela coisa de criança. Quando eu fui visitar, que eu cheguei lá e que eu comentei com a mãe que eu trabalhava, era da Pais e Filhos, e o bebê estava dormindo, e quando ele acordou, que eu fui ver, o bebezinho tinha síndrome de Down. Uhum. E aí, quando ela soube que eu trabalhava naquela que era a revista mais importante do Brasil na época, né, era muito lida Pais e Filhos, não tinha internet, não tinha nada, então era tudo impresso mesmo, ela me segurou assim, me olhou, me segurou assim, que eu estou fazendo o gesto de segurar pela roupa, né, com o Uhum. pescoço. Aí eu falei assim, ela falou, por favor, me ajuda, você que é jornalista, me diz quem é esse bebê que chegou. Ele vai andar, ele vai me chamar de mãe, ele vai ir para a escola, o que vai ser da vida dele? Me conta. E eu fiquei muito impactada porque ela era uma mulher que tinha recursos financeiros para comprar o livro que ela quisesse, mas no Brasil não tinha livro para ela comprar sobre síndrome de Down. Ela podia ter informação do jeito que fosse, mas ela não tinha como acessar, não tinha internet, ela não tinha nada. O que tinha eram uns folhetos muito interessantes do jornalista, o Gibaum, que tinha tido um filho com síndrome de Down, né? E que tinha começado uma campanha de que o certo era falar síndrome de Down e não mongolismo. E quando ela Uhum. me pediu ajuda, aí eu fiquei assim, tomei aquilo para mim, fui para casa. Eu sempre andava com uma pasta de executiva, assim, uma pasta grande. Eu esqueci a pasta do lado do berço do neném. No dia seguinte, ela me ligou e falou: você deixou sua pasta aqui, vou mandar o motorista levar. Cheguei na redação, falei: vamos fazer uma matéria sobre síndrome de Down? Aí falaram: mas será que a gente já fez há pouco tempo? Falei: não, quero uma grande matéria. A minha editora me apoiou. Eu comecei a pesquisar, e aí, Antônio, que foi assim,
coisa mais grandiosa da minha vida, porque eu senti uma explosão de dentro para fora quando eu comecei a pesquisar o que é você ter uma deficiência intelectual numa sociedade que se pauta pelo valor, pelo brilho do intelecto das pessoas. Eu vi uma dor e eu tive uma sorte. Eu conversei com 4 adultos com síndrome de Down que tinham consciência, isso em 1991, de que tinham síndrome de Down, e nós conversamos sobre essa consciência e sobre as dificuldades de comunicação que eles tinham, porque quando a pessoa tem uma síndrome genética, principalmente associada, como muitas são, a uma deficiência intelectual, você recebe um olhar de menos-valia das pessoas, que Sim. acham que o seu cérebro vale. Se o seu intelecto vale menos, você também vale menos. É o pensamento, né, preconceituoso, estigmatizante que a gente tem. Então, aquilo me tocou muito como jornalista. O Luiz Felipe Badim, que tinha 24 anos na época, com síndrome de Down, ele falou para mim: Cláudia, síndrome de Down é como a AIDS. Eu falei: que isso, Felipe? A AIDS mata. Naquele tempo não tinha um coquetel, a AIDS matava. Eu falei: a AIDS mata. Ele falou: e querer se comunicar e se explicar e não conseguir não é morrer? Então, ali a síndrome de Down, eu devo a essas pessoas com síndrome de Down terem me reconstruído, sabe? Porque eu percebi que eu não era a jornalista competente que eu imaginava que eu era. Eu percebi que toda vez que eu pensava em bebês, eu não pensava em todos os bebês, eu não pensava em todas as mães. Inclusive, eu me lembro que eu estava fazendo uma matéria sobre presença do pai na sala de parto, começou naquele tempo a ter. E eu me imaginava assim, na minha cabeça, eu comecei a pensar: e se esse pai fosse cego? Será que a sociedade, os médicos dariam força para ele estar na sala de parto? Eu comecei a me questionar sobre tudo que eu fazia. Eu dava dicas de amamentação, mas nunca dicas de amamentação para uma mulher que não tinha mãos, por exemplo. Você começou a pensar e se fazer todas essas provocações. Mas, Cláudia, eu vou te pedir só um minutinho para a gente ir para o intervalo. E aí a gente volta rapidão e você continua nos contando essas histórias maravilhosas que impactaram a sua vida e que impactam até hoje as vidas daqueles que leem e que têm contato com o rico material que você produz. Pode ser? Claro, Antônio, obrigada novamente Então por vamos suas tomar uma palavras. aguinha e a gente volta já já. Não saia daí. Acessos traz para você serviços e soluções em acessibilidade, inclusão e diversidade. Com uma super equipe de profissionais de notório saber, a Acessos promove capacitações em inclusão e diversidade para profissionais da educação, cursos de acessibilidade urbanística e arquitetônica, acessibilidade e certificações de ambiente virtuais, cursos de Libras, assessoria para ONGs em captação de recursos, gestão de projetos e prestação de contas, cursos de audiodescrição e este podcast que você está ouvindo. Conheça melhor o nosso trabalho nos acompanhando em @acessosnet no Instagram, Acessosnet no YouTube e em acessos.net.br. Acessos, construindo caminhos para a inclusão. Ok, estamos de volta com o Acessos Podcast, o seu espaço de acessibilidade, diversidade e inclusão. E hoje aqui conversando com a jornalista, escritora, empreendedora social, a vovó da Clara Maria, a mãe da Tatá, do Diego, esposa do Alberto, enfim, a Cláudia Werneck, que a gente que é dessa área da exclusão, da inclusão, tanto já leu seus materiais, seus livros, etc. Inclusive, Cláudia, premiada aí na ONU, livros recomendados pela Unesco. Que coisa boa, hein, Cláudia? Eu fico muito feliz quando eu tenho essas notícias a seu respeito. Obrigada. Mas, Cláudia, você nos contava que foi a partir dessa entrevista que você fez com essa mamãe, né, dessa publicação
sobre a síndrome de Down que você começou a ter um novo olhar sobre as diferenças, né? Você começou a pensar de um pai com deficiência visual acompanhando um parto, né? Eu tive essa experiência, né, de ouvir o choro da minha filha quando ela nasceu. Fiquei todo emocionado e mais emocionado ainda quando a médica me pôs para senti-la, né, assim no braço, no colo. Foi muito legal. O médico fez a descrição do parto para mim, então foi muito bacana. Que assim, do jeito dele, né, sem muitas técnicas, mas me contou tudo. Eu achei isso assim de uma Muito sensibilidade lindo. tremenda. E aí, essa matéria que você fez na Pais e Filhos, qual foi a repercussão? Então, essa matéria foi publicada em agosto de 1991 e ela tinha um título que até hoje é um título bombástico, porque a matéria era assim, Arthur, que era esse menino, a história de uma criança feliz, porque eu acho que ainda hoje as pessoas têm dificuldade de associar felicidade à deficiência, né? É como se fosse quase que incompatível você ser uma pessoa com deficiência e ser feliz. Ela teve uma grande repercussão, eu ganhei um prêmio da Associação Médica Brasileira, só que eu não parava mais de pensar no que eu tinha aprendido em relação à síndrome de Down. Minha concepção mudou totalmente de tudo que eu via. E eu, pela primeira vez, então, me senti conectada ao meu país, assim. Eu senti que eu tinha uma função muito grande como jornalista, que era contar para as pessoas o que eu tinha aprendido sobre a verdade de quem nasce com síndrome de Down. Na época, eu era muito focada na síndrome de Down ainda. E aí, da síndrome de Down, escrevi um livro, que foi o primeiro livro sobre síndrome de Down no Brasil para leigos, O Muito Prazer Eu Existo, que eu lancei em outubro de 92. E esse livro, eu mesma fazia a minha assessoria de imprensa, eu fui em todos os programas da época, a Xuxa, inclusive. É muito interessante, né? Porque hoje a Xuxa é uma pessoa tão próxima da minha filha, e ao mesmo tempo ela foi tão importante na minha vida, porque a Xuxa ela teve acesso ao meu livro, ela deu meu livro de Natal para as pessoas, e ela me chamou para, naquele programa dela, o Show da Xuxa, aquele diário, e dedicou um bloco do programa a me entrevistar sobre síndrome de Down, que ela nunca tinha feito com ninguém, para nenhum livro, na verdade. Então, foi assim, uma coisa muito impactante. Eu recebi 3.000 cartas, Antônio. A Xuxa, naquela época, era uma grande audiência. Eu acho Era que a uma Globo grande. nunca mais alcançou uma audiência tão grande em uma manhã como alcançava com o show da Xuxa. Eu acho também que não. Ela era, assim, o ídolo das crianças e ela tinha um interesse, uma sensibilidade muito genuína em relação às crianças com deficiência, porque desde aquela época ela, inclusive, tinha modos de que as crianças surdas pudessem se comunicar por meio de livros, para participar do programa. Ela tinha assim, ela tinha uma sensibilidade, ela tinha uma percepção mais ampliada, não vou dizer que totalmente inclusiva, mas ela tinha uma percepção ampliada da presença de crianças com deficiência como participantes, com equiparação de oportunidades na sua plateia, etc. E tal. E ela foi muito importante para mim, inclusive depois que eu escrevi o livro, eu fui para um congresso fazer pesquisa sobre síndrome de Down nos Estados Unidos com patrocínio dela. Então, assim, eu tenho assim, um grande carinho, uma grande admiração, porque naquele tempo, meu grande apoio foi meu marido, minha família, meus filhos, minha mãe, meu irmão, meus cunhados, todo mundo me apoiou muito, porque quando eu recebi 3.000 cartas, o que acontecia? Como eu tinha um interesse por esse tema, que era um interesse jornalístico, quer dizer, como se eu tivesse descoberto algo que ninguém sabia, como se fosse qualquer coisa que ninguém soubesse, uma corrupção, um mistério resolvido de um crime, ou uma coisa muito boa, descobrir que alguém chegou a Marte, sei lá. Eu queria, para mim, descobrir o que era viver com deficiência intelectual era uma notícia que eu tinha que contar. E naquele tempo, a maioria das pessoas nunca tinha nem visto de perto uma pessoa com síndrome de Down adulta. Elas não circulavam pela rua, não existia isso, era muito raro. Então,
eu fui assim ficando tão tocada com isso que eu fiz o livro gerou essas cartas todas, e como o meu interesse não era pessoal, as pessoas queriam sempre pedir a minha ajuda, porque elas achavam que eu deveria, e eu realmente fiquei aberta a dar conta de qualquer tipo de tema relacionado à deficiência. Eu botei o meu telefone da minha casa, não existia celular, no livro. Então, era telefonema a cobrar o tempo todo, era advogados pedindo para ajudar numa tese, era gente pedindo ajuda para adotar a criança. Eu também tive um programa na Rádio Manchete, num espaço oferecido pelo Roberto Canásio, onde eu todo dia tinha 15 minutos de programa para falar sobre deficiência em geral. Eu ainda não tinha noção do conceito de inclusão. Eu tinha interesse pela questão da deficiência, mas eu ainda não tinha, lógico, isso foi em 93, 94, que o conceito de inclusão foi ganhando forma, né? Como é que chamava o programa, Cláudia? Ah, pois é, eu não gosto do nome do programa hoje. Não? Fiquei até com medo de dizer não, porque sabe como? Por isso que eu falei que não tinha uma percepção de inclusão, porque o programa chamava Nossos Amigos Especiais. Eu hoje não gosto da palavra especial. Mas eu usava. Por isso que eu digo, eu tinha um interesse pelo tema, mas eu não tinha uma perspectiva inclusiva ainda incorporada, mas sabe? nós estávamos, Cláudia, nessa época, o quê? Uns 4, 5 anos após a Constituição, e na Constituição são as pessoas portadoras de deficiência, né? Sim, Então, sim. naquela época, era o melhor que poderia se dizer, era do especial, não se conhecia outros conceitos que nós já conhecemos hoje. Então, muito natural. E uma coisa, Cláudia, que eu fiquei sempre me chamou muita atenção o seu trabalho, é que é o seguinte, você é uma pessoa que não tem deficiência, na sua família também não tem, você já me contou. Você é uma pessoa que abraçou... Hoje eu já tenho uma pessoa com deficiência na família. Ah, já? Mas quando eu comecei, não Sim, tinha. quando você começou, você não tinha. E aí, o que mais me impactou lendo o seu material, as coisas que você, a sua produção toda, é o seguinte, é que, sendo uma pessoa que não tinha contato com esse mundo, abraçou essa bandeira, fez disso a sua causa e tratando tudo com muita naturalidade. Nunca encontrei assim uma frase de pieguismo, né, na sua produção. E outra coisa, se dispor a falar sobre todas as deficiências, sobre as várias áreas da deficiência. Então, isso também é outra coisa que me impactou, porque a tendência é assim, eu tenho um filho autista, aí só escreve-se de autismo. Eu conheci os cegos, aí só escreve sobre cegos. Não, você se propôs a escrever sobre todas as áreas da deficiência e sempre material assim, um produto com muita qualidade. Então, isso sempre me chamou muita atenção. Antônio, obrigada. Sabe que eu fui abrindo, né, da síndrome de Down, eu fui abrindo, porque a síndrome de Down, ela me explodiu por dentro. Aí é como se riscasse um fósforo em mim. E essa chama, ela foi aumentando, né? Ela foi me consumindo. Eu fui me abrindo para as deficiências em geral, e eu decidi que eu não ia escolher deficiência, porque, ao contrário, era preciso que tudo confluísse num olhar que desse conta de todos os modos das pessoas existirem. Então, assim, eu sempre estudei muito também, e eu tive excelentes professores, pessoas que me ensinaram coisas muito boas. O Romeu Kazumi Sasaki, né, que é ainda hoje um grande mestre. Grande professor Romeu, extraordinário. Inclusive, eu tive muito contato com o Romeu quando eu lancei meu livro, ele me procurou, me ensinou muita coisa. Maria Tereza Mantuan, de Educação Inclusiva. Já esteve com a gente aqui, viu? O segundo podcast foi com ela. Eu vi, a Maria Tereza me ensinou tudo sobre educação inclusiva. A Margarida Seabra, de Natal, promotora de justiça também. A Madalena Nobre Mendonça. Olha, eu tive assim, eu fui muito assim, muita sorte mesmo. Eu procurei essa sorte, é verdade, mas ela veio porque eu queria aprender. Eu tinha uma gana, e ainda hoje, quer dizer, eu fiz 65 anos semana passada.
E aí me perguntaram, o que você que mais te deixa feliz? Eu falo, tem várias coisas, minha neta, meus filhos, minha família, minha mãe está viva até hoje, é uma grande felicidade que eu tenho poder conviver com uma mãe maravilhosa, interessante como ela é, super assim, bem cuidada, cabeça boa. Mas eu tenho uma coisa que eu fico feliz porque eu continuo incendiária, sabe? Essa chama do desejo, do direito, do vínculo de servir ao país. Aham, A menina que estudou na escola pública no Grajaú, que fez faculdade na Escola de Comunicação da FRJ, que aham. fez especialização na Fiocruz, essa pessoa está feliz de servir ao país, porque eu fui educada para servir meu país e eu encontrei a minha causa. Ô, Cláudia, e esse desejo de ser sempre essa incendiária das boas causas incendiou também aí a Escola de Gente, o surgimento da Escola de Gente. Nos conta um pouquinho da ONG, como é que era lá no começo, né? Os projetos, vocês já estiveram em vários lugares, já tiveram lá em Brasília, já tiveram aí o teatro, e sempre com muita acessibilidade, uns temas bem bacana, com muita inclusão. Fala um pouquinho da Escola de Gente. Falo com prazer. A Escola de Gente assim simboliza a minha trajetória, né, para além dos meus livros, porque em 2002, né, eu criei a Escola de Gente. Eu já tinha uns 10 anos de ter lançado meu livro, já tinha viajado pelo mundo, já tinha dado muita palestra, e eu estava assim pensando como é que eu vou aproveitar os próximos anos. Tem que ser alguma coisa além do que eu já fiz. E eu falei, já sei, vou criar uma geração de jovens com essa mentalidade, esse fogo pela inclusão, essa capacidade de querer encontrar soluções de inclusão no mundo excludente, né? Em relação não só à deficiência, mas em relação à deficiência, ao vínculo da deficiência com a pobreza, porque a gente sabe que a maior parte das pessoas com deficiência vive na pobreza, segundo a ONU, etc. e tal, e isso tem uma relação muito forte com a questão da raça também, né? Então, assim, eu também tinha sempre uma perspectiva muito social da questão humana, e tudo isso foi, assim, me levando a criar a Escola de Gente. Quando eu criei a Escola de Gente, eu não tinha a menor ideia do que era uma ONG. Se eu soubesse, talvez não criasse. Porque quando você cria uma ONG, se você quer ser uma ONG de verdade, uma ONG que tem transparência, uma ONG que presta contas, que faz tudo de acordo com a sua missão, é muito trabalhoso, né? E eu sempre quis fazer coisas inovadoras. Então, a Escola de Gente já nasceu fazendo tudo com plena acessibilidade. A Tatá, né? A Escola de Gente nasceu dentro da minha casa, na garagem da minha casa, ficou aqui durante 5 anos, e com várias pessoas aqui trabalhando aqui comigo, e era a mistura entre casa e ONG era tão grande que uma vez uma psicóloga ligou para mim, não me lembro, para falar alguma coisa, e depois ela me chamou a atenção, que ela falou, Cláudia, tenha cuidado, porque quando eu liguei para a sua casa, atendeu um telefone, uma secretária eletrônica que dizia assim, se você quer falar com a Escola de Gente, parte técnica, diz que 1. Se você quer falar com a Escola de Gente, financeiro, diz que 2. Se você quer falar com a Escola de... E no final tinha assim, se você quiser falar com outros, diz que 5. Outros era a minha casa, né? Porque era o telefone da minha casa que eu tinha emprestado para a ONG. E a Escola de Gente, ela nasce com essa vocação de inovar, de incidir em políticas públicas, de fazer as políticas públicas serem inclusivas, de formar jovens com uma mentalidade de fazer inclusão no cotidiano. E ela nasce praticando acessibilidade. Meus filhos, o Diego e a Tatá, participaram muito da criação da Escola de Gente e cada um criou um projeto muito premiada na Escola de Gente. O Diego, meu filho, que na época estudava Direito aqui na UERJ, nós criamos um projeto, ele começou a comentar, mãe, na faculdade de Direito ninguém fala de inclusão, como é que pode? Eu falei, né, de comunicação também. Então, criamos os encontros da mídia legal dentro da UERJ, que geraram aqueles manuais da mídia legal, que já eram publicados para acessibilidade. E a Tatá, que fazia faculdade de teatro na Unirio, ela um dia falou, mãe, eu quero criar um grupo de teatro dentro da Escola de Gente que vai falar de inclusão com humor, mas já vai ser tudo acessível, mãe. Eu quero que tudo seja acessível. Vai ter libras,
vai ter legenda, vai ter audiodescrição, vai ter tudo. E ela criou grupos inclusivos, né? Mobilizou os amigos e as amigas da Unirio, e é um dos nossos projetos mais premiados. Os encontros da mídia legal, nós fizemos 7, mas eles pararam porque houve uma mudança na questão do patrocínio que eles tinham, a gente não continuou. Mas o grupo de teatro até hoje é uma referência em todo o mundo, porque a gente fazia no presencial e na pandemia passou a fazer no virtual, um teatro plenamente acessível. Quando a pandemia começou, isso eu achei assim, uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar, porque a pandemia, o Brasil fechou tipo dia 12 de março, 13 de março de 2020. Nós da Escola de Gente, imediatamente percebemos que as pessoas com deficiência iam enfrentar a maior exclusão das suas vidas por 2 razões. Pela baixa conectividade das suas casas, dos seus celulares, elas estavam isoladas, né, com pouca conectividade, e pelo fato de, mesmo que acessassem, tá tudo sem acessibilidade. Sim. Então, a gente viu que pela falta de informação, elas ficariam com uma dificuldade muito grande até de tomar decisões de proteção às suas vidas e às vidas das famílias. Então, nós começamos a decidir que faríamos uma live também, mas que essa live tinha que ter linguagem simples, libras, audiodescrição e legenda. E descobrimos que não tinha nenhuma plataforma, como ainda não existe hoje, que permitisse as 4 acessibilidades. As 3, na verdade, que são aquelas que dependem de mais tecnologia. A linguagem simples é mais o modo de lidar com as questões. E aí, nós criamos, então, uma tecnologia própria, diante do que não existia. A gente criou uma tecnologia própria, e no dia 2 de abril, olha só, menos de 20 dias depois que o Brasil tinha fechado para a Covid, nós fizemos a primeira live acessível da internet brasileira, com o tema da saúde mental. A gente não sabia que ia demorar a pandemia, mas já abordando esse tema da saúde mental durante a pandemia para as pessoas com deficiência. E essa tecnologia que a Escola de Gente criou ganhou muitos prêmios, foi considerada no passado uma das 400 melhores práticas do mundo pela ONU, assim como o nosso aplicativo de cultura acessível Vem Cá, e aí dentro dela nós aprimoramos e começamos a realizar os espetáculos de teatro acessível, não que eles fossem filmados, nem que eles estivessem ao vivo, Sim, todo mundo junto, mas cada ator ou atriz de um lugar do Brasil ou do mundo, olha aí. tudo com acessibilidade, uma tecnologia toda nossa, 20, 30 pessoas trabalhando juntas. Foi um espetáculo também, assim. Então, a Escola de Gente é isso, ela é um fogo também arde, também queima, também gera o tempo todo assim, muita vontade de não deixar as pessoas sem exercer o sagrado direito de se comunicar, de obter informação, de se comunicar, de serem comunicadas, né? Esse direito tão sagrado que é o direito de você se sentir pertencendo ao mundo sem que ele te esconda nada, né, que está oferecendo para as outras pessoas. Cláudia, você sempre foi uma árdua defensora de que todas as crianças têm o direito à escola, que as crianças com deficiência têm o direito a ir à escola, a participar, a estar nos espaços que estão todas as pessoas. Veja só, eu queria sua opinião, e aqui nós não vamos falar de política, mas sim a opinião pessoal. Esta semana a Câmara dos Deputados votou, um projeto de lei que agora autoriza as crianças a receberem aulas em casa, né? E eu fiquei preocupado porque as crianças com deficiência já ficaram muito tempo em casa por conta da pandemia, por conta dos preconceitos, por conta de toda uma atitude de exclusão, né? Muitas vezes essas famílias tentando aí proteger, evitam de levar essas crianças à escola e agora estão autorizados por lei a fazer isso. Isso te preocupa? Claro. Aliás, estão autorizados? Não, poderão estar, que ainda vai passar pelo Senado. A gente tem que torcer para que não vá adiante, porque eu sou totalmente contra qualquer criança não ir para a escola, porque é na escola que as gerações se encontram, é na escola que nós nos aprendemos desde cedo a nos testarmos
eticamente no que eu posso ajudar, ser ajudado, no que eu incomodo, no que eu perturbo, no que eu sou perturbado, e encontrando soluções inéditas que vão fazer a nação caminhar, evoluir, se democratizar. E a gente sabe que em casa nada disso vai acontecer. Então, as gerações elas vão ficar fragmentadas, elas vão ser cerimoniosas, crianças cerimoniosas. E no caso da criança com deficiência, a situação é muito mais séria, porque tudo aquilo que nós construímos, que nós lutamos, que era o contrário, que era a ida livre, aberta, sensata, importante, decisiva de qualquer criança à escola, não importa de que modo ela se apresente, se locomova, ouça, não ouça, fale, não fale, ou seja, é criança, é sujeito do direito à educação, que é um direito indisponível como direito à vida. Então, eu, em geral, eu não sou a favor do homeschooling, não sou a favor mesmo, a não ser, claro, em momentos de Covid intensa, uma doença, uma pandemia, uma questão de contágio, que eu acho que a gente entende que, nesse momento, tudo para analisar a situação, mas eu acredito que lugar de qualquer criança é na escola, e essa escola é inclusiva e tem que ser inclusiva, porque é essa escola inclusiva que eu entendo que a Constituição do meu Brasil defende. A propósito, Antônio, eu queria até te falar, se você me permite, que eu faço parte de um grupo muito atuante que chama Agenda 227, né? Que é justamente o artigo da Constituição Federal que deu origem ao nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, e nós estamos trabalhando, são quase 150 organizações da sociedade civil brasileira, nós estamos trabalhando junto a todos os presidenciáveis para colocar a criança no centro do debate das eleições. E essa criança, lógico que o meu papel, o papel da Escola de Gente, da Rede Brasileira de Inclusão, da qual eu faço parte também, sou uma das fundadoras, que também envolve várias dezenas de organizações que trabalham com inclusão de pessoas com deficiência e para pessoas com deficiência. O nosso lugar na Agenda 227 é fazer, valorizar, consolidar o espaço da criança com deficiência, e essa Agenda 227 é totalmente a favor da educação inclusiva, é totalmente a favor da acessibilidade nos parques, nos brinquedos, nos livros, na vida cotidiana, no lazer, no esporte. Então, esse é um movimento novo que está nascendo agora, tem poucos meses, foi lançado semana passada, e é um movimento para que toda e qualquer criança se torne o que é o principal sujeito de direitos do nosso país e do planeta, né? Porque eu acho que a gente ainda não tem essa consciência, por mais difícil que seja falar. Tem muita gente trabalhando pela criança, mas nós sabemos que existe muito pouca capacidade ainda das gerações adultas de perceberem a criança como ela é, de fato, com a força que ela tem. Eu tenho uma sessão na Pais e Filhos, que eu escrevo todo mês, que se chama justamente Corpo Pequeno, Jamais Inferior. Porque a gente que está com o corpo há muito tempo no planeta, acha que um corpinho jovem, só porque é pequenininho, não tem alguns direitos, né? A gente se bobeia às vezes e confunde um pouco as coisas, né? E ainda bem que a gente rapidamente se vê que está errada. Isso aí. Ô, Cláudia, e quais são agora os grandes projetos da Escola de Gente para esse pós-pandemia, para esse período de reabertura, que as pessoas voltam a circular outra vez, já não usam mais máscara, etc. O que é que você tem preparado aí para soltar, lançar e nos informar? Olha, tem algo muito interessante que nós estamos estudando na Escola de Gente, que eu quero dividir com você, até saber sua opinião, que é o seguinte: a gente era referência em acessibilidade no mundo presencial, ponto. Aí veio a pandemia, a gente se tornou referência em acessibilidade no mundo online. Só que o mundo híbrido não é a soma das duas especializações. O mundo híbrido vai exigir uma forma diferente de lidar com as duas acessibilidades,
porque antigamente o online ficava em segundo lugar, né? Agora o online não vai ficar em segundo lugar. E as pessoas ansiosas para ver como é esse presencial, e a gente trabalhando para colocar acessibilidade em tudo. É nessa direção, nós estamos ainda estudando, mas o nosso principal empenho é em colocar cada vez mais para se aprimorar, para prestar serviço de utilidade pública. O que nós estamos investindo é o nosso aplicativo de cultura Vem Cá. O aplicativo de cultura Vem Cá, ele foi lançado em 2019, um pouco antes da pandemia, no final de 2019, como um aplicativo plenamente acessível, no qual pessoas que estavam produzindo espetáculos ou gratuitos ou com alguma acessibilidade, até 12, qualquer lugar do Brasil, qualquer espetáculo, cadastravam seus eventos, de modo que pessoas idosas, com deficiência, com baixo conhecimento da língua, gestantes, etc. e tal, todo o povo que se beneficia da acessibilidade, que é um conjunto muito grande de pessoas, pudesse fazer pesquisa. Eu quero saber, na cidade de Porto Velho, quando que vai ter um show de capoeira com libras? O aplicativo dava. O aplicativo teve imediatamente 15 mil downloads, foi um sucesso. Uma campanha na TV Globo que a gente conseguiu gratuitamente, veiculou o tempo todo, Vem Cá. E aí veio a pandemia. Quando a pandemia veio, ele só estava preparado para o presencial. Então, a gente percebeu que a pandemia dava para o nosso aplicativo Vem Cá uma responsabilidade social maior pela ampla acessibilidade que ele tinha. Então, a gente começou passamos o ano de 2020 remodelando o Vem Cá. Ele foi relançado ano passado, ele tem agora, você pode cadastrar tudo que se refere também a online, e ele deixou de ser só cultural. Esse C de Vem Cá, que era Vem para a Cultura Acessível, virou o C também de conexão, de conhecimento, de conteúdo. Então, você encontra reportagens, o seu podcast, videocast, por exemplo, já que tem acessibilidade, que a gente sabe que você não deixaria que não tivesse, pode estar, por exemplo, ser anunciado no nosso Vem Cá. Por favor, já coloca lá. Claro, tudo sempre, todos os episódios, se não me engano, já tem até alguns episódios lá, porque você manda e eu mando para a nossa coordenação de projetos. Mas obrigado. O fato é que o Vem Cá também tem agora um espaço onde profissionais que prestam serviços na área de acessibilidade podem se cadastrar. De modo que você pode saber se os profissionais se cadastram, como é que você pode contratar um instalador de piso tátil, um profissional de Libras, audiodescritor, audiodescritora, tudo está lá. Então, o nosso esforço é na direção de fazer o Vem Cá ser também um espaço de formação e geração de emprego e renda, porque todas as formações que nós dávamos presencialmente estão sendo direcionadas para acontecerem dentro do Vem Cá, porque, pelo Comitê Gestor da Internet, mais de 70% das pessoas jovens no Brasil, principalmente de baixa renda, só acessam a internet pelos seus celulares. Então, a gente tem que explorar formação, educação, conscientização também, cada vez mais, no meio digital, que no caso é o celular, e com acessibilidade. É muito difícil fazer aplicativo com acessibilidade, é muito atrasado. Não é simples, viu, Antônio? É Cláudia, pior do que a internet. Eu acredito. Que coisa boa. Cláudia, nós já estamos aqui no finalzinho do programa, mas não tem jeito. As pessoas que estão nos assistindo querem saber, porque você, além de toda a sua produção de acessibilidade, de cultura, de inclusão, você também ficou famosa de uns tempos para cá. Não que você seja de uns tempos para cá, você sempre foi a mãe da Tatá, desde que ela nasceu, mas da Tatá famosa da TV é de uns tempos para cá, né? De uns 10, 15 anos para cá. Isso. E aí, vamos falar das corujices agora? 3 minutinhos. Me fala aí, menina, como é que tem sido essa experiência de ser a mamãe de uma moça tão importante da TV e agora vovó também? Olha, Antônio,
Tatá sempre foi uma pessoa muito diferenciada, muito corajosa, sempre estudou muito, participou comigo de vários eventos em todas as regiões do Brasil, na Amazônia, nas favelas, em regiões indígenas. Aham. Tanto ela quanto meu filho Diego cresceram com essas injeções de inclusão, diversidade, experiências. Eu sou extremamente grata pela forma como eles são. O meu filho também é um jurista muito importante, assim, uma pessoa que tem uma trajetória muito linda. Lógico que a Tatá é imbatível porque o Brasil todo conhece a minha filha. E o que eu posso dizer é que ela é tão interessante como parece ser, e tem um lado dela que só eu conheço mais de perto, que é de uma extrema generosidade, um extremo carinho. Eu, E eu, agora que eu ela me tive. deu, ela me Eu fez tive avó, né? Ela e o Rafa me deram esse presente, essa coisa assim. mais. Sim, a Tatá, Cláudia, na vida. Eu só tive com a Tatá uma vez, mas assim, me parece que na vida real ela é exatamente como é na vida da TV. Sim, Com aquela ela é. animação, entendeu? Aquela coisa assim pra cima, o alto astral, é assim o Sim, tempo todo. sim, 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 sim. Uma pessoa assim, uma pessoa com muita fé na vida, né? Ela tem uma Uhum, fé na vida, uma fé na capacidade humana de existir, de se divertir, de superar. Tem sido bem difícil para ela, acho que a pandemia foi muito difícil, a perda desse grande amigo, Paulo Gustavo, também foi uhum. bastante marcante, mas ela tem um temperamento muito alegre, e a Cacá, né, que é como a Clara Maria se chama de Cacá, se autodenominou de Cacá, botou apelido nela própria, também é uma criança muito alegre, muito divertida, muito espirituosa. Você tem encontrado tempo para ficar com a Cacá, para ficar com a Tatá? Como é que tem sido isso? Ficamos. Na época mais pesada da pandemia, até moramos juntos também, ficamos todos juntos numa casa só, a família do Rafa, a nossa família. Foi muito lindo, muito edificante, muito contato. Depois a gente começa a trabalhar e aí fica mais difícil, né? Aí vieram as vacinas, melhoraram também um pouco a vida, mas eu volta e meia estou com ela, né? E sempre com bastante cuidado mesmo, bastante rigor com esse negócio do contágio. A gente não entende que acabou, a gente não entende que pode relaxar totalmente. Nós temos cuidado, uso máscara em local público, procuro embora eu tenho muita vontade de abraçar as pessoas, de beijar, eu sinto muita falta desse contato presencial, é muito forte essa falta, mas eu procuro me policiar, não gostei dessa palavra, eu procuro me cuidar sempre para Sim. para não me contagiar, nem Nem para ficar bem, transmitir, né? nem transmitir para outras pessoas, enfim. Exatamente, porque a gente tem que pensar em tudo. Cada pessoa Isso. bem cuidada, vacinada, Aham. protege muitas pessoas à sua volta. Sim, sim. E esse é o E espírito da Tatá, do Rafa, da nossa família. A gente fica bastante atenta ao que está acontecendo no planeta, que não é simples, né? Não é uhum. simples de jeito algum. Cláudia, eu quero te agradecer demais essa oportunidade, essa rica oportunidade de conversar com você, de gravar esse podcast. E olha, sempre à sua disposição. Feliz por saber que você já está colocando alguns episódios lá no aplicativo. Obrigadão mesmo. Antônio, eu que tenho que te agradecer. Muito bom estar com você. Tenho, como falei no início do programa, muitas lembranças boas de tudo que participamos juntos, você convidando o nosso teatro para se apresentar em Brasília. Tem até uma foto de você na plateia com fone de audiodescrição do nosso teatro. São lembranças marcantes, né, de pessoas que têm o ideal da inclusão muito forte dentro de si. Obrigada à sua equipe, a equipe que trabalha com você. Obrigada a Luana Rodrigues, né, que você também conhece muito bem, que me apoia Demais. na escola de gente muito querida, muito Aham. competente. E sigamos, né, meu amigo? Sigamos aí, porque há muito a fazer. Muito a fazer e com certeza, Cláudia, vamos nos encontrar brevemente
fazendo muitas coisas boas ainda por esse Brasil afora. Se Deus quiser. Um grande abraço a você que nos assistiu até agora. Olha, se você gostou desse conteúdo, você continua conversando com a gente aí nos comentários. Aproveita, se inscreve no nosso canal e também deixa aí o seu like. Grande abraço e até a próxima semana.